que no grito a gente não convence e nem vence conservadorismo. Vai proibir um pouquinho mais, eu vou continuar fumando maconha. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anita Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. A Aleda é aquela marca que fez parte de vários momentos da nossa vida. Pode buscar aí na memória, certeza que você vai lembrar de uma história onde a Aleda esteve presente. E não é à toa. A Aleda está há 18 anos quebrando barreiras e revolucionando o mercado canábico global. Foi a Aleda que inventou a seda de celulose, sabia? Ela é a marca brasileira de papéis e acessórios mais vendida no mundo. E não é de hoje. Em 2007, a Aleda já estava em mais de 50 países, além do Brasil. E na real, vai muito além. Ela é lifestyle, vibe, conexão. Um jeito de aproveitar a vida que transforma momentos simples em memórias. Seja com a celulose, seda, piteira, blunt, a Aleda te garante uma experiência completa e memorável. Explore, descubra, experimente e viva cada momento com a Aleda. Nossa história, seu lifestyle. Eu adoro conversar sobre empreendedorismo em cannabis, mas a coisa ganha um tom especial quando o papo é sobre comunicação, mídia e jornalismo no contexto canábico. E o convidado de hoje é brabíssimo, referência número 1 quando o assunto é comunicar sobre maconha. Ele traz ensinamentos da pré-história, compartilhando com a gente os aprendizados que recolhe desde 2011, quando fundou a Smoke Buddies, e até os dias de hoje, à frente da comunicação da Expo Cannabis Brasil. Dave Coutinho, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Olá, Anita. Muito obrigado por essas boas-vindas aí, maravilhosa. Cara, estou honrado em participar aqui do episódio de hoje com você. Cara, adorei a descrição do Dave, né? Então ficou ótimo. Parabéns. E vamos que vamos aí para muita informação. Vamos que vamos, o prazer é todo nosso. Dave, antes de começar, conta pra gente o que você queria ser quando crescesse. Eu ia falar maconheiro, né? Mas eu acho que lá nos meus, vamos botar assim, 10, 11, 12 anos, eu ainda não pensava em ser maconheiro profissional do jeito que eu sou hoje, né? Por favor. Então, eu acho que, eu vou ser bem sincero, uma coisa que eu sempre gostei e acabei seguindo dentro desse segmento, né, profissional, assim, durante muito tempo, foi defendendo direito. Então, acho que desde pequeno eu quis ser um defensor, vamos botar assim, um advogado, um juiz, o que for. Trabalhei durante muitos anos com advocacia, eu até brinco, né? Trabalhava com um escritório de advocacia que fazia defesa do consumidor, né? Saí do escritório de advocacia e comecei um outro ramo que é comunicar e defender também os consumidores, né? Só que nessa situação a gente está aqui em prol dos consumidores de cannabis, de maconha, de amba, pango, gererê, beck, como cada um queira chamar. Muito bom. Eu não sabia desse seu background em direito. Você se formou em direito ou você trabalhou num escritório e aí teve ali o dia a dia? Não, quase me formei em direito, desisti ali no meio do caminho, né? Porque é uma profissão estressante, né? Desgastante, até mesmo porque, ainda mais quando você trabalha muito com o grande povo, né? A grande massa direto.
Então, aquele papo de que, não, a justiça é justa, que não sei o quê, é séria para todos, é igual a todo mundo, e eu acabei vendo, às vezes, até mesmo muita injustiça, principalmente com quem era menos privilegiado, ou na questão da informação, ou de questões econômicas, e isso foi me frustrando um pouquinho, assim, dentro da profissão. Eu acho que até chega um momento, acho que em nossas vidas, em tudo, são ciclos, são fases que se iniciam, tem seu período de desenvolvimento e tem seu término, né? Nós, como seres vivos, temos um ciclo, né? Então eu acredito que dentro da nossa vida também tudo tem um ciclo. E eu cheguei a um momento, depois de 10, 11 anos trabalhando com isso, e decidi que esse ciclo ali, para mim, terminaria. E dentro da advocacia, por regras, né, aqui das ordens dos advogados do Brasil e tudo, né, tu tem algumas questões assim mais publicitárias, né? Tu tem algumas gestões, o próprio CRM também faz isso, o Conselho Regional de Medicina, então tem algumas regras de publicidade a seguir, e essa minha função também na advocacia, ela também vinha muito para isso, né? Para arrumar a forma de você comunicar e chegar às pessoas aquela informação que muitas das vezes era interpretada como uma publicidade, e isso feria a regra ali da ordem, e não podia. Então eu sempre fiquei dentro desse viés ali do direito e da comunicação. Quando eu cheguei a um nível de que, cara, o direito já não dá mais para mim, não estou aguentando ver as coisas assim que eu, por si só, não conseguiria mudar sozinho, né? Então eu acabei, vamos botar assim, né, debanjando para um lado da comunicação, da publicidade, que é o qual hoje me encontro, entendeu? Fazendo todos esses corres aí das nossas empresas. E tem feito muito corre. Obrigada, Dave. Que você, né, é um cofundador da Smoke Buddies, que nasceu lá atrás em 2011 e nos dias de hoje segue sendo uma das principais referências do jornalismo canábico. Então conta pra gente um pouco sobre o começo da Smoke Buddies, qual era o objetivo inicial, como se estruturou a coisa toda. Boa. Adoro contar essa história. Bom, vamos lá. 13 anos, né? Minha vida dos últimos 13 anos tem sido isso. Então não tem como a gente não gostar de contar essa história. Eu até digo que a Smoke Buddies surgiu em cima de uma necessidade. Gosto muito de falar isso, que eu acho que a SB, né, como carinhosamente eu gosto de chamar, né, ela vem para justamente isso, atender algumas dores da nossa sociedade, de mercado, e também, cara, para cumprir, né, acho que um buraco que estava ali naquele momento. Então, assim, na época, a SB, quando foi criada lá em 2011, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje de aplicativos de mensagens instantâneas, entendeu? As redes sociais estavam começando. A gente não tinha o WhatsApp em 2011, entendeu? Não era algo que a gente faz hoje, chamada, reuniões, tudo, né? Pagamento, tudo mais. Então, muita coisa evoluiu, só que lá em 2011 a gente não tinha tantas ferramentas assim de comunicações instantâneas. Tinha ali basicamente o Message no Facebook e rede social. Existia o Facebook, o Insta estava chegando ainda no país, o Facebook estava ganhando a fama. E numa session, né, de maconheiros, né, de uma rodinha de 5 maconheiros, surge... Uma session de maconheiros, surgiu uma fotografia, e essa fotografia tinha que ser compartilhada entre aqueles 5 amigos que estavam ali naquele momento ali de brisa, de socialização, e a forma encontrada para isso naquela ocasião foi um grupo secreto dentro do Facebook, que antigamente as pessoas utilizavam muito para grupos de família, né, grupo de trabalho. Então nós criamos um grupo chamado Smoke Buddies, e como eu gosto de brincar em toda vez que eu conto a história da SB, né, para montar uma roda precisa ter pelo menos 4, 5 maconheiros. Então é aquilo, você começa com 5 e um adiciona outro, e quando a gente foi ver, a gente tinha mais de 400 mil pessoas num único grupo, que aí o Face nos censurou naquela época. Passamos por muita censura, né, porque o tema era muito delicado. E ali dentro do grupo da Smoke Buddies, que era um grupo a princípio só para reunir os usuários, suas ideias, a galera se conhecer, que tenha algo em comum, e até mesmo pela causa e tudo mais, eu vi que ele tinha uma oportunidade da gente direcionar uma massa de pessoas e de pessoas consumidoras que muitas das vezes nem sabia o que estava consumindo. Vale até um ponto aqui,
nessa frase, né? Porque lá em 2011 muita gente achava que fumava folha, então não a flor, o fruto, né? Então, por exemplo, nesse ponto em que vê que o próprio usuário, o próprio consumidor, a pessoa consumidora, ela não tinha as informações ali necessárias, tampouco elas às vezes sabia o que ela estava consumindo, eu vi que era super importante a gente inserir dentro da nossa bolha canábica cada vez mais informações. E fui atrás, fui buscar, e que nem lá antes de 2011, quando eu trabalhava no escritório de advocacia, quando as pessoas vinham me perguntar sobre cannabis, sobre maconha, sobre os perigos ou os benefícios, né, do seu consumo, eu tinha que ir lá fora, pegar artigos em inglês, em espanhol, estudos científicos em inglês, em espanhol, e traduzir e passar para essas pessoas aqui. E eu acabei trazendo esse serviço que eu já fazia, vamos botar assim, de desconstrução da imagem do consumidor, do maconheiro, do usuário ou da usuária. Comecei a fazer esse trabalho para dentro do grupo, e de dentro do grupo a gente acabou expandindo também para fora, porque a gente viu que lá em 2011, quando a gente falava em notícias de maconha, se resumia a apreensões de caminhões cruzando a fronteira com maconha prensada, e também a prisão de pequenos cultivadores. Então a gente não tinha hoje o volume de matérias que a gente não tinha antes, né, o volume de matérias que temos hoje, né, que bota aí no Google aí maconha cannabis, que você vai encontrar de notícias negativas a positivas, e eu arrisco a dizer que hoje em dia você encontra muito mais notícias positivas do que negativas. Então, esse rolê, né, das Smoke Buddies, ele começou muito assim, em cima de necessidades. A primeira necessidade era aquilo, a gente ter um local que a gente pudesse compartilhar um gosto em comum, uma fotografia, um assunto, e que em 2011, antes mesmo do STF começar a julgar o R 635, 659, né, a galera tinha até medo de falar porque poderia cair num crime de apologia. E melhor, em 2011, quando a gente começou as Smoke Buddies em janeiro, não tinha sido julgada nem a DPF 187, que é aquela ação no Supremo em que eles consideram que o ato da marcha da maconha, você vestir, você comunicar, você falar, você debater, não é considerado um crime de apologia. Então eu também sentia isso, que talvez as mídias mais tradicionais, os veículos, os jornalistas, os profissionais mais tradicionais, em 2011 tinham muito medo e receio em falar sobre maconha, porque realmente poderia pegar um juiz mais conservador, alguém um pouco mais cri-cri ali, e querer enquadrar aquela pessoa por um crime de apologia ao uso de drogas. E como é que você lidou com isso? De comunicar, mas sem cair nisso? Então, o que acontece? A gente nunca fez nada relacionado a uma apologia, entendeu? O que eu sempre falei na nossa linha editorial, durante muito tempo eu fui o editor-chefe das Smoke Buddies. Hoje a editoria das Smoke Buddies está no poder da Thaís Hitler, que é uma excelente profissional. Então também ela tem assim, um pensamento bem interessante em relação a isso, que eu acho que foi que nunca nos acarretou problema, entendeu? Porque informação, quando ela é bem feita e de forma precisa e clara, dificilmente você vai enquadrar ela em um crime de apologia ou qualquer outro crime de questões raciais, enfim, do que for. Então, obviamente, aquilo, né? Todo o trabalho sempre foi muito cuidadoso, a gente tendo essa ideia de que a qualquer momento eu poderia acordar ou com uma intimação, ou com uma notificação, ou até mesmo com uma prisão, né? Por estar fazendo isso, mas vamos lá, como eu falei, né? Já vinha de um segmento que estava habituado a gritar, a lutar, que é o direito, e eu não ia abrir mão desse direito meu, entendeu? E de vocês, e de todos os leitores das Smoke Buddies, que é poder se informar. Então, eu sempre acreditei muito nisso. O que a gente faz, cara, é um serviço de informação. E não a gente faz um serviço de incentivo ao consumo. Pelo contrário. Não, e de educação, né? Exatamente. Que hoje ainda é muito importante. Naquela época era, tipo, fundamentalíssimo, né? Picar pedra. Exatamente. Assim. E aí você entrou num ponto que eu ia chegar. Eu acho que, além do trabalho de informação, que uma pessoa ou outra possa considerar talvez um incentivo ao consumo, eu chamo de educação. Por que eu vou falar incentivo ao consumo? Eu já recebi, por exemplo, uma mensagem de uma pessoa super conservadora
que não é do meio, não é minha conhecida nem nada, falando que um artigo que saiu nas Smoke Buddies sobre a utilização de piteiras em baseados enrolados, entendeu? Era um crime de incentivo, era um artigo que estava incentivando um consumo e que poderia cair num crime de apologia. Aí eu fui... E estamos falando de redução de danos. Exatamente, aí eu fui no trabalho de informação, peguei essa pessoa bem conservadora e fui informar ela que o consumo, ele continua, vai existir e seguirá existindo, entendeu? Independente que eu escreva um artigo em que eu aponte maneiras de reduzir danos desse consumo. Então, o artigo ele não está incentivando o consumo. E sim, ele está instruindo o consumidor maneiras para que ele reduza os seus danos. Que pode ser que muita gente escute aí e fale assim, ai, nossa, o David está falando que a maconha causa dano. Não, eu estou falando que a maconha causa dano, mas talvez a forma que você... Mas tem a vias, via que exato. você vai utilizar, não é que a maconha em si, mas a forma que Qualquer coisa você que você está fumar. utilizando aquilo ali pode te causar um dano, mesmo que seja infinitamente menor do que um dano de um cigarro industrializado, do que um dano de qualquer outra substância, mas eu acho que nós, no papel de comunicadores, nossa obrigação é essa. Entendeu? Mostrar ali, cara, os prós e os contras de tudo. Mesmo que muitas das vezes entre, assim, vamos botar assim, em contradições filosóficas do que a gente queira defender, entendeu? Porque isso se vê muito... É que a gente não tá aqui pra panfletar, Exato. né? Que a gente Então, vê bom, muito a gente tá aqui isso pra falar nos real. emocionados, entendeu? Nos apaixonados que estão chegando agora, que não, que isso? Eu falei, gente, calma, benção militante, Totalmente. relaxa, respira, entendeu? Porque nesses 13 anos o que eu aprendi, Anitta, e até deixo já de recomendação aí para quem quiser seguir nesse nosso segmento de comunicação canábica, é que no grito a gente não convence e nem vence conservadorismo, pessoas que estão acostumadas há 30, 40 anos ou falam que a maconha é prejudicial, que é a porta de entrada para drogas Sim. mais pesadas. Então isso a gente consegue, a gente tem conseguido, né, dentro desses mais de 13 anos, com muito diálogo pautado, pausado, e de forma racional, entendeu? E com muita informação, mudando isso. E é legal, porque eu vejo que no final de uma troca de ideia, de um bate-papo, que eu até falo, né, a gente não chega nem às vias de discussão, porque não tem necessidade. Nós temos estudos, temos comprovações científicas, temos muitas coisas a nosso favor. Então não tem necessidade de você brigar, gritar, xingar, se exaltar, porque, cara, tem muita coisa ao nosso lado em que você consegue mostrar, entendeu? Que aquele pensamento daquela pessoa ali mais conservadora, mais proibicionista, está completamente errado. E 99% das vezes eu até falo, cara, lancei a palavra, consegui a conversão. Tirei aquele ser humano da proibição. Totalmente. E, Dave, qual que é hoje a preocupação da Smoke Buddies no sentido editorial da coisa, né? Para onde vocês estão caminhando, com a Thaís, inclusive? A melhor pessoa para responder isso seria a Thaís, né? A nossa editora-chefe, mas eu posso adiantar aqui, né? Porque, apesar dela que está hoje no comando, a gente trabalha muito juntos. E, cara, o nosso caminho editorial, enquanto ainda houver a proibição, entendeu? É apontar, cara, as mazelas dela, não só para quem está dentro dessa nossa bolha, mas também para quem está fora dela, principalmente, né, para a grande sociedade. Isso até conversando com um proibicionista, uma vez eu falei isso para ele, se proibir um pouquinho mais, vocês ficam sem fumar maconha. Eu falei, olha, vai proibir um pouquinho mais, eu vou continuar fumando maconha, e eu te digo algo a mais, entendeu? Se proibir mais, os consumidores vão continuar consumindo e a criminalidade aumenta, entendeu? A violência aumenta e o reflexo vai cair sobre você, que é o proibicionista, que é a sociedade, entendeu? Então, assim, é um ponto de vista, vou botar assim, de forma ignorante, né? Do ato mesmo da pessoa ignorar o conhecimento e ver que aquilo ali, cara, não é benéfico, não está resolvendo, entendeu? Que é falho e falha. Vamos botar assim, né? Que é a guerra às drogas. Então, enquanto seguimos aí nessa toada, né,
contra a proibição, vamos botar assim, né, essa desconstrução dessa guerra às drogas, essa falsa guerra às drogas, né, porque na realidade é guerra aos pobres e aos negros, né, vamos botar assim, e não às drogas diretamente, porque se for guerra às drogas, as drogas seguem vencendo há décadas. E, porra, é burrice, né? Se você tá no jogo, você tá perdendo, o que você faz? Você sai, levanta a bandeira branca, e a gente segue perdendo. Em time que tá perdendo, se mexe. Exatamente, pô. A gente segue perdendo nessa história de guerra às drogas e tá lá, e o pessoal acha que tá resolvendo. Então a gente segue ainda nessa luta, e até muita gente às vezes me pergunta, mas legal, e se hoje legalizou, como é que vai ser a Smoke Bud? Eu falei, olha, cara, a gente vai seguir ainda na luta, porque a gente pode bem ver nos exemplos que nós temos nos estados norte-americanos, nos nossos países vizinhos, como Uruguai, Paraguai, Colômbia, que nenhuma regulação é perfeita. Então, a gente precisa de um modelo que seja exclusivamente nosso para o Brasil, que vá atender às dimensões de um país continental, que é o Brasil, das dimensões da população do Brasil e territorial, né? Afinal de contas, nós temos um país com vários países dentro, se a gente for pensar em termos de cultura, tamanho, população e tudo. Então, assim, não adianta o Brasil pegar um modelo do Canadá, do Uruguai, sei lá, da onde for e falar, olha, esse é um modelo que vai casar aqui e vai ser bom para o país. Não vai, entendeu? Então, assim, o que cair, eu acredito muito que pelo menos nosso trabalho como comunicador, e eu até digo aí, eu trabalho um pouquinho do Dave como militante, como ativista também pela causa, é a gente continuar e, claro, continuar lutando para adequar e melhorar de todas as formas, né, esse modelo regulatório que possa surgir através de vias e de pessoas que não têm, às vezes, o mesmo entendimento que nós temos, que estamos inseridos nisso há décadas. E só para fechar esse ponto, então, além da gente lutar pelo melhor modelo de regulação do Brasil, a gente tem que sempre pensar o seguinte, que o melhor modelo de regulação de qualquer droga no Brasil, seja ela cannabis, for, ele tem que vir pensando em reparações, entendeu? Porque se ele não vem sendo pensado em reparações, é um modelo falho. Aí eu falo para todo mundo, até mesmo para quem é simpatizante, legalizou, acabou o seu trampo. Eu falei, não, eu acho que na verdade vai aumentar, não, né? Enfim. A legalização é só o começo. Exato, né, exatamente, é só o começo. Me lembra um pouco muito, né, pra gente fazer uma analogia, né? Lançaram lá, sei lá, a criptomoeda, o Bitcoin. Lançaram o Bitcoin, o cara botou lá, quem comprou, valorizou, acabou. Não, tu vê, cara, foi lançado, sei lá, quantos anos atrás, até hoje, cara, agora, esse mês, halving, Bitcoin vai subir, isso, aquilo, então, é que eu falo, cara, no final das contas, nosso trabalho não acaba. Eu acho que ele vai aumentar e, claro, né, vai tomando os direcionamentos necessários ali, de acordo com o que está acontecendo no momento. Até para quem está nos escutando aí, e não conhece muito, mas eu acho que uma editoria é muito isso, ela é muito... como eu posso falar, não sei se viva, isso, eu ia falar versátil, mas eu acho que a palavra certa é essa, é viva, porque ela vai muito de encontro daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano e no que está por acontecer. Então, não tem, como que eu digo, não tem uma receitinha mágica, né? Uma fórmula, olha, segue a editoria assim que você vai dar andamento com ela até X tempo dessa forma, porque a gente sabe que não é, né? Sempre precisa mudar. E todo mundo que trabalha com informação viu muito bem isso na época da pandemia. Tudo mudou, né? Não só as editorias, acho que a vida de todo mundo mudou, né? O mundo, então, a gente tem um bom exemplo aí que é isso, cara. Eu acho que a informação é que nem o nosso cotidiano, é algo vivo. Então, ele está em constante evolução, em constante mudança. Boa. Eu vejo a Smoke colaborando com outros veículos internacionais, como El Planteo, por exemplo, e queria muito saber como é que acontecem essas parcerias, né? E por que também elas são importantes. Boa pergunta, Anitta. São importantes, eu acho que para 2 simples motivos. Mostrar aqui no Brasil, vamos pegar primeiro, eu acho que a importância do nosso lado aqui, Tupiniquim. Aqui no Brasil é muito importante a gente ter essas parcerias com veículos internacionais, porque nós somos uma editoria especializada nos assuntos que estão ocorrendo aqui no Brasil. Obviamente que a gente também traz muita informação de fora, conta com vários colaboradores, com vários profissionais, e tem os veículos especializados que estão fora do país, como você falou, o El Planteo.
E essa parceria com o El Planteo, ela vem proporcionar justamente isso, que a gente traga as notícias dos países ali de língua espanhola onde eles estão baseados para o Brasil e que a gente consiga levar também notícias do Brasil para esses países. Porque antes mesmo até da gente iniciar essas parcerias com os veículos internacionais, as mídias especializadas canábicas ou não especializadas dependeriam de um profissional como você, por exemplo. Entendeu? Que é um jornalista ou uma jornalista que vai pegar, vai produzir uma pauta daqui do Brasil para lá, mas não é, às vezes, uma editoria diária que nem é uma Smoke Buddies, em que nem é o El Planteo no país de origem dele. Então, a gente sempre faz esse câmbio de informações porque a gente acredita que tanto eles lá fora precisam saber o que está acontecendo no Brasil e que o Brasil está avançado, não da forma que eu desejaria, que muita gente desejaria e comparado a muitos países que já avançaram. Mas se a gente for olhar lá atrás, lá em 2011, quando eu comecei, há 13, quase 14 anos atrás, o Brasil já avançou muito, entendeu? E esse avanço, pouquíssimas vezes, cara, eles são refletidos na mídia mais tradicional lá fora. Vamos supor, um The New York Times vai dar alguma coisa, se vier a PEC aí das drogas, entendeu? Então solta algo para falar a constitucionalidade daquilo, ou então se um STF, geral, exato, né? uma coisa geral. Mas aquela batalha ali do dia a dia que a gente vê, essa sessão entra na justiça, não sei o que é toma um direito de um paciente, o paciente ganha um direito. E as pequenas vitórias também, né? Isso não são passadas e então parece não me ver à vista do estrangeiro, né, do leitor estrangeiro, que estamos vivendo ainda um proibicionismo, talvez, entendeu? Um cenário da maconha beirando aí fim da ditadura militar, entendeu? Ali dos anos 80. E não é assim, a gente não está nesse nível mais, entendeu? Já avançamos e muito. Foi o que eu falei, não da melhor forma, não da forma que eu desejo, que eu acho que nós precisamos, mas sim, já é um avanço. A gente for pensar 10 anos atrás, a gente não imaginaria que uma família com uma criança tendo epilepsia pudesse cultivar maconha. Então, 10 anos depois, passaram-se 10 anos, né, nesse caminho de 10 anos, de 2014 agora até 2024, já são inúmeras famílias que têm esse direito, associações, pacientes individuais. Então, assim, se a gente for pegar e botar na balança, eu acho que sim, se a gente for pegar e ver que aumentou um pouquinho assim, subimos um nível, um degrau, né? Claro que a gente não chegou no topo daquilo outros que a gente deseja. E chegou a hora da gente falar sobre modelos de negócios, que é outro tema que muito me interessa enquanto jornalista empreendedora. Hoje a Smoke Buddies sobrevive de quê? E como é que vocês chegaram a essa fórmula? Boa, durante muito tempo, né, a Smoke Buddies, ela viveu integralmente somente de informação, né? A gente só fazia esse trabalho de buscar artigo, produzir artigo, ir aos locais justamente para informar, mas óbvio que tudo que gera um custo, né, a gente precisa gerar algo para que tenha esse equilíbrio. E uma das alternativas que nós encontramos, aí vem aquele papinho que eu comecei lá no nosso papo, né, que a gente vem para curar algumas dores, né, e necessidades do mercado. A gente viu que lá em 2013, mais ou menos, 2012, 2013, que tinha muita dificuldade das marcas canábicas no Brasil de conseguirem um serviço profissional para gerenciamento de redes sociais, criações de campanhas de marketing e tudo mais, e até mesmo através de um artigo, a explanação de seus lançamentos, movimentações da empresa e enfim. Nisso, tendo essa ideia dessa necessidade, dessa dor do mercado, né, resolvemos criar uma agência, tanto que a gente não divulga isso publicamente na mídia nem nada. Então a gente tem também, a Smoke Buddies, ela também é uma agência de publicidade e marketing voltado, né, para esse nosso mercado, para esse nosso segmento. Então, assim, se a gente for pensar, a gente é uma agência de comunicação e publicidade, e a gente atende, né, de forma ali, algo que até responde um pouquinho daquela tua pergunta, né, com o caminho editorial das Smoke Buddies. A gente faz um trabalho informativo que eu, particularmente, vou continuar lutando para que seja de graça ao leitor. Detesto esses sites que você vai buscar uma informação e tem paywall.
Então, isso, na minha visão, isso facilita muito a propagação de fake news, porque o cara entra ali num site de um veículo conceituado, mesmo que seja um valor barato, R$1,99, R$2, R$10, enfim, o valor que seja, eu acho que a informação ela tem que ser gratuita. Tem que ser R$0, entendeu? A pessoa tem que ter o poder de se informar de uma forma gratuita e não ler somente o título do artigo, o enunciado, e por aquilo ali ter um pagamento para ser feito para liberar, a pessoa criar uma dedução em cima daquilo. Então, o objetivo da ASB a gente segue com essa toada aí, dar informação de forma gratuita e, claro, que a gente tem essa prestação de serviço, né, para o mercado, para marcas, atores, enfim, para as pessoas que precisam de um serviço de divulgação, gerenciamento, criação de campanha e tudo mais, que aí entra essa parte da agência de publicidade. E essa, assim, eu já desconfiava, já tinha ouvido falar alguma coisa assim, mas de fato nunca vi abertamente, né, Smoke Buddies como uma agência e tal. Vocês não fazem essa publicidade a respeito desses serviços? Por que exatamente? Porque o braço informativo, vocês querem que seja maior do que a coisa da agência, ou porque eu fico pensando também que tem um ciúme, uma ciumeira rolando, né, entre as marcas dentro da indústria da cannabis. E aí eu fico imaginando que uma empresa que se coloque claramente, né, abertamente como, não, a gente tem esse serviço. Eu imagino que alguém pode chegar e falar assim, beleza, mas quem são os seus clientes, né? E aí você vai falar fulano, aí ele vai ver que é a concorrência, e aí ele não vai querer entrar. Como que é esse jogo, assim, com as marcas? Boa pergunta. Bom, vamos lá, cara. É muito trabalho também de conscientização do empresário. Mas antes disso, né, vamos por partes aí da resposta. A gente realmente não divulga esse serviço de agência, até mesmo porque hoje eu não consigo, talvez, abraçar muito mais clientes. E eu sempre gostei de prezar pela qualidade daquilo que a gente se propõe a fazer e entregar. Então, não adianta eu querer botar um anúncio, pegar 20, 50 contas e não conseguir dar conta de nenhuma, entendeu? E ter um serviço capenga. Então, isso é algo que profissionalmente já entra em contradições com o meu jeito de trabalhar. Então, jamais eu permitiria ter um cliente, esse cliente ficar com atendimento ali pela metade, porque a gente está sobrecarregado, alguma coisa assim. Então, a gente acaba não trazendo isso como um foco principal, porque eu falei, para o grande público, o nosso principal produto é a informação e é gratuita, entendeu? Então, assim, obviamente que hoje, se a gente for pegar os índices da Smoke Buddies, né, a maior parte ali, cara, é esse público que consome a informação. E, claro, temos também dentro desse público os empresários de marcas e tudo mais. E no começo aconteceu isso, Anitta, que você falou, entendeu? O empresário ou a empresária chega pra gente e fala, eu quero anunciar, quero botar um espaço, isso e aquilo no seu site, mas olha, cara, eu vi que a marca Y, que, olha, compete com um produto comigo, tá lá também, vamos fazer o seguinte, eu pago para tirar essa marca, para ficar só a minha, vamos ver um contrato de exclusividade e tudo. Aí já trago um Dave, né, de 15 anos atrás, que aquele Dave começou lá no escritório de advocacia, e eu vi isso e falava, meu camarada, deixa eu te explicar uma coisa, entendeu? Não vai ser um anúncio na televisão, por exemplo, entendeu? Que tu tá vendo ali a novelinha, o Jornal Nacional. Aí aparece ali a propaganda da Nubank e do Itaú. 2 bancos distintos, no físico, outro digital, concorrentes, digamos assim, e tudo mais. E eu falei para ele, não vai ser esse comercial, entendeu? Não seria a Nubank tirando o Itaú que ia deixar de ter correntista no Itaú. Entendeu? Foi a mesma coisa que eu quis passar para ele, cara. Falei, não adianta você tirar a outra marca, entendeu? Porque, primeiro que eu acho que vai passar aquela visão de que você como empreendedor, empresário, não aceita concorrência. E eu como consumidor, eu acho concorrência maravilhoso, entendeu? Porque a concorrência, nós como consumidores, a gente consegue ter preço, qualidade, entendeu? Atendimento. Então eu digo, a concorrência, ela é excelente para quem está ali na última ponta, que é o consumidor final. Então eu acho que a concorrência, sim, ela deve existir. E falando agora até como empresário e não como cliente, eu acho que a concorrência também deve existir, assim, entre nós, empresários. Muita gente chega e fala, Dave,
Quantos veículos de notícias que tem hoje sobre cannabis e você não fica preocupado? Foi de forma alguma, pelo contrário, adoro, inclusive dou boas-vindas a cada um deles se eu tiver a possibilidade, entendeu? Porque isso é bom, porque isso faz com que eu saia da minha zona de conforto, entendeu? Porque tem concorrente. Então quem ganha com isso é o consumidor final, entendeu? Seja ele pagante ou não. E é o mesmo caso, sei lá, de uma marca de tesouras, por exemplo. Mas tem lá, cara, tesoura A e tesoura B, cara, no site. Vai estar rolando a publicidade no site e eu não vejo problema nenhum, porque o direito de escolha tem que ser, cara, sempre do consumidor. Então não sou eu que estou ali atrás, ali, até falando, dono, nem gosto desse termo, dono do site. Eu até falo, dono do site são os leitores que entram lá todos os dias, entendeu? Que consomem aquilo todos os dias, é a galera que trampa, são os colaboradores, então são muitos donos, se a gente for pensar assim, o site é para todo mundo. Eu acho que não somos nós que temos que decidir o que o consumidor vai consumir, entendeu? Em termos de produto. Até falo, seria chatão, cara, se a gente só tivesse propaganda de Burger King em nenhum outro restaurante. Imagina, cara, a diversão que a gente ia perder nessa competição de propaganda entre Coca-Cola e Pepsi, entre Burger King e McDonald's. Ia ficar muito entendeu? chato, ia ficar muito Exato, plano. Então assim, é bom a gente deixar. Então assim, eu não trabalho, já tive altas ofertas tentadoras para isso também, em trabalhar com exclusividade com uma única marca, mas na minha visão, isso não é uma forma muito honesta, né, de se ganhar o mercado. Mas que você ganha mercado com o teu atendimento, com a qualidade do teu produto, com o preço, os diferenciais da tua marca. E não você monopolizando a comunicação de um mercado. Dave Coutinho falando e dizendo. Espero que as marcas estejam escutando. Gente, chegou a hora do nosso intervalinho. Em 1 minuto a gente volta. Talvez você não saiba, mas esse podcast nasceu de uma newsletter. Ué, como assim? É que o Cannabis Hoje começou como um boletim de notícias canábicas em janeiro de 2021 e depois ele virou uma página no Instagram, um site, pra finalmente virar também um podcast. A gente segue firme lá na News e se você ainda não recebe o nosso boletim mensal, eu te convido a acessar o cannabishoje.substack.com e assinar gratuitamente. Assim você segue bem informado sobre os bastidores da cannabis e dos psicodélicos, com informação contextualizada e na medida. Vem comigo! Estamos de volta nesse papo esperto com Dave Coutinho, essa figura pré- e pós-histórica da cannabis no Brasil. Meu querido, você que já está nessa indústria há 13 anos, são pouquíssimas as pessoas, né, que estão nesse nicho há tanto tempo. Então conta pra gente como você sente a evolução do mercado, mas do ponto de vista dos negócios, né, durante esse tempo. Boa. Eu vejo, que nem eu falei no outro bloco, né, sobre os avanços que nós já tivemos. Acredito que não seja o que nós desejamos, mas sim tivemos. E em relação ao mercado, eu acredito que ele avançou bem, entendeu? Pode não ter sido da forma de que muitos empresários desejavam, entendeu? Até falo eu como empresário, tenho esse sentimento que a gente poderia ter evoluído até um pouco mais, né? Se for contar outros segmentos de negócio que estão nesse nicho um pouco mais cinza, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que essa evolução mercadológica, inclusive, ela tem se aumentado nos últimos anos. Vamos botar assim de 1, 2 anos para cá, eu acho que também graças à quantidade de eventos, né, que vem surgindo dentro do nosso cenário canábico brasileiro e também pelas movimentações que essas empresas estão promovendo, entendeu? Que as empresas que estão dentro desse segmento aqui no Brasil vêm promovendo para chamar a atenção não somente da sua bolha, né? Da bolha ali dos consumidores ali que estão constantemente com ela, ali, com a marca ali no bolso, ou nos seus kits de session e tudo mais. Então, assim, tem essa evolução, ela é gritante, ela é notável, mas eu acredito que, falando até como um empresário, eu acredito que, como muitos pares meus aí falariam também, a gente poderia ter evoluído nesses últimos 10, 13 anos aí que eu faço parte, entendeu? De uma forma até melhor. A gente não conseguiu, obviamente, porque ainda há muito preconceito sobre o tema, há muito
conservadorismo, né? Passamos por uma fase triste no país, né? Que eles tinham uma gestão, vou botar assim, negacionista. Então, isso tudo eu acho que deu uma atrasada na evolução que a gente poderia ter se talvez a gente não tivesse passado por um período, não é, no país de forte negacionismo para tudo, né? Para a ciência, para a informação, para as coisas sérias e verdadeiras, né? Porque para as outras coisas a gente não viu muito negacionismo. Mas para o que precisava, cara, infelizmente o negacionismo ele acabou se fincando ali e um pouco sobressaindo em cima do que a gente precisava. Então, eu acho que a gente não teve, uma evolução mercadológica maior, eu acho, por conta desse período aí de 4 anos que a gente acabou encarando no país. Eu fui pesquisar a sua trajetória prévia à cannabis e não encontrei nada, né? Daí você contou pra gente todos esses anos na advocacia. Mas fora da advocacia, você chegou a trabalhar com outra coisa ou empreender em outra área? Cheguei sim, até brinco. Meu primeiro empreendimento, né, lá com os meus 17, 18 anos, foi uma lan house, né? Então, na época, né, era bem comum e tudo. Esse foi acredito eu, tenho certeza que foi meu primeiro empreendimento, assim, de lojinha aberta para o público e tudo. Eu, desde muito novo, sempre gostei muito de empreender, então eu acho que é algo que tá no meu sangue. Eu até brinco, né? Filho de 2 vendedores, não podia ser diferente, né, cara? Não tinha muito como fugir desse segmento. E se eu for pensar assim, puxar pela memória, eu acho que minhas primeiras negociações de empreendimentos foram com videogames. Então por isso que veio a história da Lan House. Mas o que, trocando fita? Cara, na verdade, eu até brinco e falo, cara, eu queria muito um videogame na época, com os pais vendedores, não tinha condições, e eu ouvi uma frase do meu pai que muita gente xingaria, falaria, pô, teu pai foi um escroto, tudo. Pelo contrário, cara, eu agradeci durante muitos anos ao meu pai por essa frase, quando eu tinha 13, 14 anos, e que eu queria dinheiro pra comprar um videogame, e ele falou assim, pô, cara, então você precisa arrumar um emprego. No dia seguinte, eu estava trabalhando, eu tava fazendo ali, cara... Exato, girou uma chave, coroa, instalou um triplex na minha cabeça. Então, cara, desde os meus 14 anos de idade, cara, sempre tive a minha independência financeira e começou nisso, cara, num escambo de videogames. Aí, na época, nem todo mundo tinha videogame. Então, antes de lan houses, daquele formato que a galera conhece hoje em dia, né, de computador e tudo mais, eu tive um espaço, não tem nem como chamar de lan house, porque na época não era esse nome, mas era um espaço de games. Então, tinha lá, cara, várias TVs, vários videogames em que a molecada da minha idade ia lá, cara, pagava um valor, eu botava lá o jogo que a pessoa queria, ela usava, a pessoa não tinha condições de ter o videogame, mas conseguia jogar o jogo que ela queria e tudo mais, porque eu tinha, né, essa casa de jogos, né, de games. Vamos botar nesse aspecto. E depois disso aí evoluímos, fomos para uma lan house, transformamos em lan house, veio computador, internet e tudo mais. E, assim, dentro do empreendedorismo, eu sempre fui achando e buscando coisas em que eu me identificasse. Porque eu até vejo galera que quer, vou virar empreendedor. Irmão, e tu detesta cheiro de limão. Aí tu vira um empreendedor e vai vender o quê? Limonada na praia. Irmão, não vai dar certo, entendeu? Não vai dar. Você tem que buscar algo, cara, que você sinta prazer em fazer aquilo ali. Que até brinco, né? Deixa até ser trabalho, entendeu? Vira uma atividade que você gosta e você vai desenvolvendo. E como tudo na vida, como eu falei, né, a nossa vida era feita em ciclos, chega um momento que um ciclo se encerra e começa outro. Aí foi isso. Aí eu fui para a advocacia, da advocacia vim para a área da maconha, né? E da maconha surgiram outros empreendimentos ali no decorrer desses 13 anos. Então vamos falar de um desses empreendimentos, que é a Expo Cannabis Brasil, que é gigante, que está crescendo e que já é a maior feira do Brasil e tá para ser a maior do mundo. Escrevi sobre isso há uns tempos. E você é diretor de comunicação desse evento, que é o mais importante do Brasil. Então, conta pra gente um pouco quais os maiores desafios comunicacionais para botar essa feira icônica de pé. Olha, eu acho que a temática sempre será o nosso maior desafio. Entendeu? Porque nós, quando resolvemos trazer a franquia
da Expo Cannabis do Uruguai para o Brasil e realizar o evento, a gente já viu que, cara, desde o começo, a gente falou em cannabis, aquilo ali já se torna um item que, cara, para gerar barreiras, vamos botar assim. Então, na parte da comunicação, não é muito diferente, entendeu? Pelo contrário, às vezes tem até mais barreiras. Um exemplo, a gente tem lá uma locação com o São Paulo Expo, que é onde é realizado lá o evento. Lá, na primeira vez que sentamos com eles, batemos um papo e tudo, porque a ideia era fazer um evento desse no Brasil e fazer no local um centro de exposições, de convenções reconhecidos. O São Paulo Expo é um dos maiores, se não o maior da América Latina. Então, assim, a gente tem essa visão de trazer e mostrar para a sociedade essa potência do nosso mercado, e para isso é necessário de lugares mais tradicionais, de feiras e grandes eventos, em que o público está habituado aí e sinta-se até mais seguro em ir, né? Então, beleza, a gente conseguiu romper essa barreira com o local. Aí vamos às outras barreiras. Aí chega a parte da barreira da comunicação. Quando a gente chega na parte da barreira da comunicação, a gente encontra muita barreira, principalmente quando a gente vai falar em publicidade. Por exemplo, hoje, se eu quiser fazer uma contratação de uma publicidade no metrô, nas estações de metrô de São Paulo ou do Rio de Janeiro, e falar que é a publicidade do evento Expo Cannabis, eles me trazem um manual, entendeu, de 500 setores que a gente precisa passar para aquela comunicação ser aprovada, porque eu acho que eles acreditam muito que qualquer coisa que venha, ou o nome cannabis ou maconha, está ali entrando, talvez ali num crime de apologia. A outra barreira que, aí eu até digo, não acredito que talvez tenha sido uma dificuldade, mas a gente pode colocar que tenha sido uma barreira vencida, foi conseguir o alcance e a repercussão midiática que o evento teve. Nós paramos o evento foi realizado nos dias 15, 16 e 17 de setembro do ano passado. E nós paramos de contabilizar os artigos e as matérias que foram lá no final do mês de setembro. E chegamos a um total de 313 artigos em 29 países, com uma audiência de 650 milhões de pessoas. Então, assim, a gente conseguiu... Apenas incrível. Obrigado. A gente conseguiu, conseguiu, né, com o primeiro evento aqui no Brasil, fazer algo em que muitos eventos que estão aí há quase uma década não conseguiram, entendeu? Que é colocar a mídia tradicional nesses espaços, e que a mídia tradicional conversasse com os empresários que estão ali expondo, com o público, e que, inclusive, a mídia tradicional fotografasse e noticiasse uma coisa que foi inédita para o Brasil, que é a presença de plantas vivas dentro do evento, que nós conseguimos colocar em 2023. Então, eu acredito que, como eu falei, sempre é desafiador, mas eu acredito que essa é mais uma barreira que nós conseguimos vencer aí, claro, né? Sempre com muito profissionalismo, com muita seriedade, apesar de muita gente ainda tratar o assunto como uma brincadeira. Você falou uma coisa que eu achei bem interessante, dessa coisa de como... Gente, vocês vão ouvir aqui um som, é minha filha que tá aqui, essa então já vamos... sonoridade é divina. Vamos legalizar vamos assumir, aqui, vamos normalizar, vamos legalizar, assumir a nova participante, né? Eu tô tentando, eu tô com o dedo na boca dela, não tá rolando, ela quer conversar, ela tá adorando também esse papo, então assim, vai acontecer e deixa acontecer. Mas vamos lá, você falou uma coisa muito interessante, que é de não conseguir, tipo, publicitar isso nos espaços mais tradicionais, né? Ou nos espaços que a gente quer publicitar, que é justamente metrô, ônibus, né? Na rua, falar disso. Como é que você tá sentindo agora, né, no trabalho, na produção dessa segunda edição da feira? Tem alguma mudança em relação ao ano passado? Já tem lugar que tá olhando pra isso com mais... Ok, não é um bicho-papão, rola da gente colocar? Ou tá tal qual difícil e tal qual desafiador como tava no ano passado? Não, a gente já notou uma certa diferença. E é legal que isso faz um pouquinho da puxada pro tema da edição desse ano, de 2024. Como eu falei, né, no ano passado o evento foi realizado 15, 16, 17 de setembro, e a gente trouxe de temática Plantando o Futuro. Muita gente até falava, cara, uma feira tipo uma Expo Cannabis no Brasil é algo para um futuro muito, muito distante. E a gente quis provar com essa temática Plantando o Futuro que a gente plantou o futuro ele é possível. O futuro, na realidade, naqueles 3 dias de setembro era o presente,
para muita gente, entendeu? Muita gente que via que eu, como futuro, estava vivendo no presente, para assim de ver pessoas se emocionarem. Até tento segurar um choro aqui quando eu lembro dessas coisas. Então, eu falar, jamais, cara, achei que fosse estar vivo para ver algo assim. Então, eu acho que a primeira edição ela serviu para isso, para mostrar à sociedade que sim, o segmento canábico existe, é um mercado, cara, que está ali, está latente, está em crescimento, entendeu? E vai continuar, estamos aqui, e que é algo normal, entendeu? Que aí a gente faz a puxada aí já logo aí para a segunda edição, aproveitando o meu momento de merchan, entendeu? E já alterou a data do evento para os dias 15, 16 e 17 de novembro de 2024, a gente sai de setembro, indo para novembro, aproveitando também o quê? Que dia 15 é um feriado, então isso vai proporcionar que pessoas de outras cidades, fora de São Paulo, de outros estados, municípios, consigam vir até o evento na cidade de São Paulo. E o tema a gente traz normalizando os múltiplos usos da planta, que aí entra um pouquinho da resposta que eu comecei a te dar em relação à mudança do ano passado para esse ano. No ano passado tivemos algumas barreiras, porque eu falei, a questão com o local, por exemplo. Cara, a gente teve que subir o assunto para uma instância jurídica para ver se estava ok para eles, e eles deram ok, beleza. Então, assim, por exemplo, já que o local, cara, teve a primeira realização, acredito que todos tinham aquele medo inicialmente, o que vai ser esse evento, o que vai ser essa feira, porque a gente não tinha uma edição anterior aqui no Brasil da Expo Cannabis, a gente só tinha a edição do Uruguai para mostrar, e acaba tendo um pouco de diferencial, né? É o preço do pioneirismo, exato, né? Então é aquilo. No começo todo mundo tinha muito medo e hoje eu já sinto que as pessoas já começaram a enxergar o evento, a temática com um ar de normalização, entendeu? Beleza, foi uma feira igual a outra qualquer, entendeu? Foi um evento normal. Então, assim, e a temática desse ano, a gente quer mostrar exatamente isso, que quando a gente vem com essa ideia de normalizar os múltiplos usos da planta, quando eu falo dos múltiplos, são múltiplos mesmo, né? Vamos botar aqui. A gente cita 3, e desses 3 tem inúmeras derivações, né? O uso terapêutico, o uso industrial e o uso social, vulgarmente conhecido como uso recreativo. Então, daqui, cara, se a gente destrinchar, cara, a gente tem vários outros setores que se conversam, setores que a gente pode dizer que não são nem da nossa bolha, são setores caretas também, e que estão vivendo hoje, entendeu? Já por conta dessa normalização da cannabis. Tem muitas empresas que dentro do seu quadro de funcionários, empresas canábicas, que os funcionários não consomem. Nós mesmos, dentro das Bookbuddies, a gente tem colaboradores e funcionários que não são consumidores, entendeu? São simpatizantes. Então, a gente até fala, né? São apoiadores da causa e tudo mais. Então, a gente consegue reparar que a partir do momento que a sociedade, né? Aquela pessoa que carrega aquele viés um pouco mais proibicionista, preconceituoso em relação ao consumo, aos usos e até mesmo ao próprio consumidor ou consumidora, isso ele vem se desconstruindo a partir do momento que ele chega como algo normal, entendeu? Eu consumir um baseado, eu fumar minha maconha, é menos nocivo e tão normal quanto eu fumando cigarro. Então não tem o porquê a sociedade continuar temendo algo que faz muito menos mal do que o cafezinho que eu coloquei no meu açúcar ainda há pouco, entendeu? Do que o cigarro que eu vou degustar ao final da nossa entrevista, entendeu? Do que o estilo de vida que muita gente leva, que é danosa para ela e pior, cara, para terceiros. Porque se a gente pegar uma pessoa que tomou... Tem um exemplo bem prático agora que está em alta e o cara dirigindo um Porsche, saiu da baladinha lá, tomou meia dúzia lá de bebitinha e matou um trabalhador, entendeu? Um motorista de aplicativo que o cara tá trabalhando justamente para isso, mano, para evitar, para proporcionar um serviço, uma prestação de serviço, de levar as pessoas que bebem, entendeu? E não ter que pegar num volante até sua casa com segurança. E veio um cara que consumiu uma droga que hoje era lícita, super aceita socialmente. Eu até brinco, com meus 41 anos, eu posso dizer e espero que esse hábito tenha mudado dentro da sociedade brasileira, que é o quê? Toda criança, eu até falo, a porta de entrada das drogas pro brasileiro foram os pais, entendeu? Principalmente essa galera aí, que é a minha faixa etária,
Porque eu falo, cara, eu sentava na mesa como neto de português Totalmente. com 5, 6 anos de idade. Sim, fumava, Meu avô colocava bebia. o vinhozinho e jogava, dava um grau ali com a água no vinho, pra ficar um suco de vinho, mas como um bom neto de português, desde os meus 5 anos de idade, eu sei que quer beber vinho. E quando não... Vivemos E isso. quando não era isso, era a famosa máxima de molhar a chupetinha na cerveja e botar na boca da criança. Então, se a gente for pensar em portas de entrada, a gente teria que proibir os nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares. Muito Porque bom. porta de entrada Não da tinha droga... pensado nisso Exato, nunca. Cara, eu falo, qual foi a sua porta de entrada da droga? Eu falo, meu pai e minha mãe, né? E meu avô com um filho. Não foi nem a droga em si, porque eles que me apresentaram. Então, se a gente for pensar, e eu espero muito que essa cultura... não vou dizer brasileiro, porque eu não sei se esse hábito é normal em outros países nem nada, eu não conheço, mas que isso tenha mudado, cara, porque boca de criança, cara, tem que ir leite, água, suco de fruta, entendeu? Não tem que ir nem refrigerante, não tem que ir café, não tem que ir álcool, tem que ir o que é saudável, entendeu? Mas era normal, entendeu? Era algo, aí entra a história da normalização, era algo normal, então eu cresci com isso. Claro, hoje em dia, se você tá, sei lá, na mesa de bar, ali, conversando com os teus amigos, tem teu filho, tu, sei lá, entrega um copo, molha uma chupita dessa criança e bota, cara, tem, inclusive, um crime ali acontecendo, entendeu? Algo que, por ser regulamentado, entendeu? Tem como as forças de autoridades, policiais e tudo, agirem contra isso. É o que eu digo, hoje, o maconheiro, a maconheira, entendeu? Ela vive num cenário legalizado. Vou ali, sem controle de qualidade, sem controle de rastreamento de onde veio o produto, sem geração de impostos, entendeu? Sem nada. Então, legalizado, hoje nós vivemos no Brasil. A partir do momento que vai ser regulamentado, a gente vai ter regras como o álcool ou o tabaco. Entendeu? Tá lá, cara. Na padaria tem um display cheio de cigarro, mas se chegar uma criança com 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos de idade, ela não vai comprar. Por quê? Ela tem que ser maior de idade. Então, hoje, é que muitos dos produtores falam assim, vai legalizar a maconha, vão vender a maconha para meus filhos na porta do colégio. Gente, já vendem, entendeu? Pelo contrário, vamos regulamentar para não vender, entendeu? Que aí é isso, é a maneira que você tem de restringir. Perfeito, Dave. E vem cá, além da Expo, você chegou, aliás, na Expo por ser sócio da Open Green também, não é isso? Como é que aconteceu a oportunidade de se associar a essa plataforma de cursos, que é uma das mais diversas que a gente tem hoje no Brasil? Boa. A história com a Open Green é bem interessante, porque a Open Green ela começou como nossa cliente. A Larissa, que é a CEO aí da Expo Cannabis, né? A fortíssima Larissa Uchida, ela chegou... Única, maior, grandíssima. Eu tenho muita honra em ser sócio da Larissa nessas iniciativas, tanto na Expo quanto na Open Green também. E na época, a Open Green estava sendo lançada, foi às vésperas quase da pandemia, então a gente começou a fazer esse trabalho de marketing, de divulgação, e depois de um tempo, quase cerca de um ano trabalhando com eles, a gente viu que era interessante até a gente ter ali, cara, estar junto e investir também, porque, como eu venho falando, eu acho que já repetitivamente nesse nosso papo, eu acho que a informação é o remédio para todas as dores, entendeu? E quando eu digo a informação, a gente inclui também a educação. E é isso, cara, eu acho que quanto mais pessoas educadas e bem informadas nós tivermos, mais fácil a gente consegue encarar, né, as tempestades que a gente pega no caminho, seja ela por meios proibicionistas em sociedades que vivemos, seja por meios jurídicos, legislativos e tudo mais. Então, acho que a informação e a educação, como a gente pode falar, né, cara, é uma ferramenta mágica que quebra e rompe qualquer barreira, desconstrói qualquer tabu. É isso, cara, eu não sabia dessa história, que maravilhoso, muito bom. Para você que não sei se você conhece ou não a Larissa, você é ouvinte, mas temos aqui um episódio com ela, lá na primeira temporada, não lembro se é o 4º ou 5º episódio, mas tá lá, altamente recomendado. E Dave, já chegando aqui no fim do nosso papo, o que você diria pra galera que tá ouvindo a gente, tá se preparando para trampar com comunicação e cannabis? Onde é que hoje tem espaço para inovar em comunicação?
Qual o melhor caminho para começar? Bom, eu acho que o melhor caminho para começar é o primeiro passo, né? Você começar e não desistir. É difícil. Eu até brinco. Todo mundo que se um dia passou por mim e veio pedir um conselho, qual o conselho que você me dá porque eu quero entrar nesse segmento? Seja da comunicação, seja o empresariado canábico, o que for, eu viro e já digo logo de início, porque eu não gosto de iludir. Entendeu? Eu falo, olha, é difícil, entendeu? É difícil, mas uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer, porque eu fiz e deu certo, vejo outras pessoas aí fazendo também, dando certo, é você persistir e nunca desistir, entendeu? Porque não tem como você falar que aquilo não deu certo se você continuar tentando corrigir os seus erros e botando os acertos ali em prioridade. Ninguém está pronto para nada, vamos botar assim, né? A gente aprende no dia a dia, no decorrer. Então, vai errar bastante. Eu errei, entendeu? Mas não tenha medo de corrigir, entendeu? De consertar esses erros e seguir em frente. Em relação à comunicação, eu acho que um outro ponto que é bem importante é a pessoa que se propor a ser um comunicador, um jornalista, um redator, enfim, que ele venha com a ideia de que ele também precisa estudar, entendeu? Não adianta você achar que, porque você conhece 3 canabinoides, 3 strains, você sabe escrever a palavra cannabis e maconha de forma rasurada que o Insta não vai pegar, que você é um comunicador, porque isso me traz medo, entendeu? Então, eu até digo, eu falei, por favor, gente, estudem, entendeu? E, cara, tem aí na Open Green, tem cursos para isso, para comunicação. Não só na Open Green, eu recomendo seguir o quê? Seguir o trabalho dos principais comunicadores e atores que estão dentro desse meio, que tem aí suas responsabilidades, não só com a causa, mas com a ética profissional também. A Anitta é um belo exemplo disso, então é uma ótima profissional aí para vocês pegarem. Uhul! É uma excelente profissional para vocês pegarem aí como referência, entendeu? Não só a Anitta, tem outros e outras. A Smoke Buddies. A Smoke Buddies também, que a gente reúne alguns outros e outros profissionais desse segmento. Tem outros veículos também que estão aí, então eu acho que a principal dica para quem vai trabalhar com comunicação nesse segmento é sempre manter-se informado. Eu até brinco, é como se você estivesse trabalhando com TI ou então com o próprio direito. Você constantemente tem que estar se atualizando, entendeu? Porque é isso. No Brasil pode não ter mudado muitas coisas, mas se eu for olhar lá atrás, se eu não tivesse me atualizado de 2011 para cá, eu não saberia, por exemplo, a evolução legislativa de outros estados norte-americanos, de outros países, entendeu? Não saberia falar metade das coisas que eu sei hoje. Então, é o que eu digo, não nasci sabendo, entendeu? Aprendi muita coisa por necessidade, entendeu? Nessa questão de combater a desinformação em uma pessoa um pouco mais conservadora, mais proibicionista. Então, ia atrás de informação, estudava, sigo estudando até hoje. Então, eu até digo, né? Trabalhar com comunicação, cara, é você se manter atualizado para você poder atualizar a sua base leitora. Muito bom. Então chegou a hora dos quadros. Bora pros quadros? Bora! Então, Dave, a gente quer ouvir uma história de fracasso. Alguma coisa que não rolou, que você tentou profissionalmente. Não precisa ser necessariamente com cannabis, mas seria bom que fosse, né? Pra gente também se preparar para esses fracassos que certamente vêm, né? Boa, Anitta. Vamos lá. Histórias de fracasso. Eu acho que todo mundo que tenta alguma coisa na vida, se você não for uma planta, até a planta fracassa, se você for pensar, né? Se você não for uma pedra e que seu objetivo é sair daquele lugar e você ficar paradinha, você não vai fracassar. Porque eu acho que em tudo na nossa vida a gente tem possibilidades e chances de fracassar. E o fracasso eu acho que cada um encara de uma maneira, e o que eu digo para as pessoas é o seguinte: se você errou num ponto e não desistiu, você não fracassou, entendeu? Enquanto você tá no processo, o nome já diz, você tá no processo, exatamente. Cara, é um passo, cara, vida empresarial é isso, é tipo aquele gráfico de bolsa de valores, de criptomoedas, cara, a hora tá em alta e a hora que tu vai lá, tu vai em baixa, tu erra, entendeu? E aquilo tu acerta, tu segue um outro caminho, sobe mais uma escadinha. E, cara, é isso. Errar, se você tem medo de errar, você não vai fazer nada. Você vai virar uma pedra e vai ficar ali com o objetivo de ficar paradinha, com o intuito de ninguém te incomodar e você incomodar ninguém.
Então, em toda a nossa vida, a gente tem que pensar que eu acho que o erro, ele faz parte do aprendizado. Em relação, assim, que eu falei, cara, fico reflexivo em relação a isso, entendeu? Se foi um fracasso ou não, porque não é algo que foi promovido pela gente, e sim por ignorância de um sistema, vamos botar assim. O que eu posso pegar, talvez, assim, com não um fracasso, vamos botar assim, uma frustração, e algo que a gente aguarda que isso mude e tudo, né, para que lá no futuro a gente volte a proporcionar isso aos pacientes, aos consumidores, foi a história das flores, né, em que durante um certo período era permitido você trazer isso para o Brasil, você proporcionar essa terapia para muitos pacientes, e do nada a Anvisa pega, por questões ideológicas e políticas, e manda suspender, né, a entrada das flores pela RDC 660. Então, assim, não digo que foi um fracasso, porque é algo que não foi produzido pela gente, né, mas é algo que atrasou um pouco o avanço, entendeu? Não só dos tratamentos de muitos pacientes, mas como também o avanço de vários negócios, pauta, né? Exato, a própria pauta, ela regrediu por causa disso. E hoje a gente tem aí mais de 5 mil, 6 mil pessoas que já realizaram tratamento com isso, desamparadas, tendo que recorrer, cara, ao mercado cinza, a um produto duvidoso, sem qualidade, sabe lá como, entendeu? Sem segurança na hora da aquisição. Então, se fosse pensar assim dentro desse segmento canábico, talvez uma frustração e não um fracasso seria isso, essa nota técnica que a Anvisa meteu aí para suspender a importação, né, e aquisição das flores pela RDC 660. Baita fracasso esse. Mas agora o segundo quadro, legalizou e agora? O que acontece na sua carreira, Dave? Olha, legalizou e agora? Eu tenho uma ligeira impressão que de 14, 15 horas de trabalho eu vou trabalhar 21, né? Então, começa por aí. Acho que na minha vida o que vai mudar é isso. Então, de 14, 15 horas de trabalho, a gente vai aumentar pelo menos aí mais 6, 7 horas de trabalho. E vamos lá 21 horas por dia. É que contrariando até aquele papo de que, tudo maconheiro é vagabundo. Eu falei, olha, queria conhecer essa galera, mano, que for... Não conheço, que cara. for e fala, vamos vagabundear, vamos fazer nada o dia inteiro, porque, olha, é difícil, entendeu? Ainda mais a gente que tá à frente de trabalho de comunicação, a informação, para quem tá nos escutando, é algo que não para. Você pode estar dormindo, mas tá acontecendo 24 horas nos 4 cantos do globo, né? Então não tem como a gente também descansar muito. Então, final de semana, dia santo, aniversário, tá trabalhando. Mas você continuaria na comunicação? Ou você, tipo, tem vontade, sei lá, de fazer um bagulho que só seria possível num cenário legalizado? Não, continuaria. Eu acho que a comunicação, né, essa questão de você educar e informar é algo que eu sempre gostei muito. Então, eu continuaria com os meus empreendimentos disso. Obviamente que sim, claro. Dá pra gente pensar em novos empreendimentos, novas maneiras. E, como eu tinha falado lá no começo, o trabalho de comunicação ele vai continuar. Eu acredito que vai ser o maior de todos ainda, porque legalizou e agora vamos lá que tem muita coisa pra gente ajustar, consertar. Porque, cara, são décadas de proibicionismo, entendeu? Décadas de guerra às drogas que não vão se resolver numa batida de martelo do STF, numa canetada da Anvisa, do presidente. Enfim, muita coisa, a gente vai continuar na luta. Muito bom. E agora aqui, já chegando no último quadro, Cannabis Indica, a gente quer uma sugestão sua de conteúdo, de pessoa, de alguma coisa relacionada a cannabis ou aos psicodélicos. Bom, olha, eu vou deixar essa sugestão com carinho, principalmente para as pessoas que não conhecem muito a fundo como um ser humano pode cair, por conta da proibição, obviamente, né, na vida do tráfico. Então tem um livro que eu ganhei de presente há alguns anos, eu li, recomendei, emprestei, e cá entre nós nem sei com quem tá hoje, entendeu? Então em breve eu vou adquirir outro, e ontem eu estava buscando ele para adquirir, e fica uma ótima dica, principalmente para a galera até conservadora, que é O Dono do Morro. Ele é um livro que ele foi escrito por um jornalista, historiador britânico Misha Glenny, e ele conta a história do Nen, o homem que comandava, né, a vida e o tráfico de drogas na Rocinha. E é bem interessante porque nesse livro ele não faz uma romantização do tráfico,
e nem do traficante. E sim, a parte mais interessante do livro é você ver que o cara que desceu o morro preso com o NEM da Rocinha, ele subiu o morro como Antônio, entendeu? Então ele era uma pessoa normal, ele não era envolvido no tráfico, ele não era envolvido na criminalidade, e isso se deu por 2 motivos: a ausência do Estado, entendeu? Quando o Estado é ausente, o poder paralelo se faz presente, e obviamente que aquela pessoa gera uma dívida com paralelo, com poder paralelo. Você pode gerar a dívida para o Estado, que vai acontecer hoje, então vamos para a dívida ativa, e você não vai ter crédito, entendeu? Você vai ter que pagar isso para você conseguir voltar a ter crédito, e diferente de uma dívida com um banco que vai para a SPC Serasa, essa não vai ter crédito mesmo, enquanto você não aniquilar a sua dívida com o Estado, que é a famosa dívida ativa. E na dívida com o poder paralelo, com o Estado paralelo, que aí entra a milícia, o tráfico e tudo mais, a dívida era paga de outra forma. Então é bem interessante para as pessoas que forem ler esse livro, elas terem a visão de que nem todo traficante, nem todo olheiro, nem todo, vamos botar assim, nem todo bandido nasceu bandido, entendeu? Ele se transformou bandido, traficante, em virtude a alguma falha. E boa parte do que eu conheço, do que eu vejo, relato, já noticiei, é sempre por ausência do Estado. Então, quando o Estado falta, o outro poder vai lá e toma conta. E, em geral, vai sendo uma mãe até a hora de chegar às cobranças. Então, vale muito a pena essa leitura, o Dono do Morro. Conta bem essa história do Antônio, ou do NEM, da Rocinha, mostrando como que mudou. E é legal também que conta um pouco dessa história do tráfico de drogas ali na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Bueníssima dica, super anotado. E, Dave, então tá, chegamos ao final, amei aqui. Tenho certeza que tem gente, alguém que mora fora do planeta Terra e ainda não sabe de você nem da Smoke Buddies, mas essas pessoas, como é que elas podem te encontrar? Então, quais são os arrobas de vocês? Bom, os nossos arrobas são o seguinte, Smoke Buddies no Insta, @Smoke Buddies, _oficial. Joga no Google o Smoke Buddies que você vai encontrar página, vai encontrar Facebook, Twitter, Insta, vai encontrar as nossas redes sociais. Deixo também a sugestão aí da galera buscar a Expo Cannabis Brasil e Open Green, que são os meus outros 2 empreendimentos. E se vocês quiserem chegar até mim, trocar uma ideia, mandar aí um pedido de informação, um salve, o que for, minhas redes sociais Dave Coutinho, é fácil achar. Então, Facebook, Insta, LinkedIn, o que for, dá para me catar por lá, que aí a gente pode marcar uma session e trocar uma ideia. Tô pra conhecer uma pessoa tão aberta quanto o Dave, principalmente nessa coisa de mídia e comunicação. Então, assim, quem quiser, é só chegar mesmo, que ele tá de braços abertos. E, te agradecer, adorei bater esse papo, adorei todas as pérolas que você compartilhou com a nossa audiência, e te agradecer, a casa tá sempre aberta pra você, o Cannabis Hoje Pode tá sempre à sua disposição. Thalita, eu que fico grato e honrado, com o convite. Parabéns mais uma vez por todo o trabalho que você executa, pelo podcast também, e sigamos, cara, porque tem muito chão pra gente desbravar, entendeu? Tem muita mata aí pra gente abrir, clarear a mente de muita gente. Vamos que o nosso trabalho é cotidiano, é diário, é árduo, mas estamos aqui, cara, felizes por termos forças e continuarmos fazendo isso aí pelos próximos, acredito eu, que mais algumas décadas, vamos botar assim, até a hora desse ciclo se terminar. Arrou! E é um prazer fazer isso do seu lado, como colega e concorrente e amigo. É nóis. Então é isso, gente. Chegamos ao final. Beijos mil. Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!